Oi, eu sou a Dona Rita e esse é meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 3 de língua portuguesa do segundo ano do ensino médio, semana 1. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 1, a primeira atividade é a seguinte. Tem esse textinho aqui de introdução que vai explicar qual que é a temática dessas atividades, então vamos fazer a leitura. A literatura produzida por escritores e escritoras negras pode vir a apresentar uma especificidade se considerarmos sua produção como uma representação da identidade desses sujeitos, que apresentam seus contextos de produção, bem como suas trajetórias pessoais e coletivas. A representação de uma comunidade negra em luta por conquista e manutenção de direitos. Além de um recorte interessante na produção literária brasileira, cujos cânones são parte de um modelo étnico, normativo e padrão da sociedade brasileira. Atividade 1. Ao ler a poesia abaixo, reflita sobre como ela apresenta momentos históricos sobre a vida de mulheres e tente responder às questões a seguir. Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Questão 1. Numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Quais são os lugares habitados pelas vozes mulheres no poema de Conceição Evaristo? Conforme você fez a leitura do poema, você vai perceber que cada uma das estrofes está falando de uma pessoa ligada ao eu lírico desse poema. Em cada uma das estrofes, o eu lírico está falando sobre um ente de sua família ou sobre si próprio. Então, no primeiro, você viu lá que eu marquei de verde para você, o eu lírico está falando a respeito de como que foi a vivência da bisavó dela. Depois, ela fala sobre as vivências da avó. Em seguida, as vivências da mãe, depois as vivências do próprio eu lírico e por último, as vivências da filha dela, né? As reações, como que a filha dela recebeu toda essa carga, essa herança e como que ela reage, o que ela vai fazer com todo esse peso histórico que ela herdou. E aí é para você relacionar então, gente, as duas colunas. Qual dessas ações que estão aqui na segunda coluna que é ligada, que foi realizada por cada uma dessas personagens? A primeira aqui tá falando que é uma personagem que recolhe todas as vozes em si, as vozes mudas e caladas. Essa é a personagem da filha, porque ela recebeu todas as vozes, toda a herança histórica das personagens anteriores, das suas antepassadas. Então aqui no primeiro você vai marcar 3. Depois, quem que ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas? Foi a mãe. Então conforme você fizer a leitura lá, você vai perceber que essa aqui foi a ação da mãe. Então aqui seria o número 2. Depois, quem que ecoou criança nos porões do navio? É a antepassada mais antiga, a bisavó. Quem que ecoou versos perplexos com rimas de sangue? Foi a própria autora. Então aqui você vai marcar o número 1. E quem que ecoou obediência aos brancos donos de tudo? Foi a avó. Então aqui você vai marcar o 4. Aí você vai perceber que aqui vai gerar uma sequência. E a sequência correta é essa aqui, ó. 3, 2, 5, 1, 4. Então você vai ligar o 3 aqui nesse primeiro lugar, né? Que é a filha. Depois vem a mãe. Em seguida vem a bisavó. Depois a própria autora. E por último, a avó.
Logo em seguida, vem esse texto informativo aqui para você saber um pouco mais sobre a vida da Maria da Conceição Evaristo de Brito, que é uma grande escritora brasileira, produziu esse poema que a gente acabou de fazer a leitura. Aí, gente, eu quero chamar a atenção de vocês só para um trechinho aqui que conta um pouquinho da história dessa mulher. Tem muita gente que não está fazendo as atividades do PET, que desistiu aí do estudo remoto, falando assim: ai, mas eu tenho que trabalhar, eu não consigo estudar e trabalhar. Para começo de conversa, né, o menor de idade só pode trabalhar se ele também estiver estudando. Mas a gente sabe que a realidade do jovem brasileiro é muito diferente, porque muitos jovens precisam trabalhar, né? Ainda em idade escolar, eles têm que se dividir entre os estudos e o trabalho. Você não é o único que está estudando e trabalhando. Muitas pessoas passam por isso, muitas pessoas têm que enfrentar essa realidade, e como a história da Maria da Conceição Evaristo mostra, isso não significa necessariamente um empecilho para que você continue estudando e se dê bem nos estudos. Olha como que é a história dela. Ó. Ela nasceu em uma família humilde e é a segunda de 9 irmãos, sendo a primeira de sua casa a conseguir um diploma universitário. Ajudava sua mãe e sua tia com lavagem de roupas e as entregas, enquanto estudava. Mesmo assim, gente, ela conseguiu o diploma universitário. E hoje ela foi homenageada como personalidade literária do ano pelo Prêmio Jabuti em 2019. E ela é vencedora do Prêmio Jabuti em 2015, que são prêmios relacionados com a literatura, né? Prêmios literários. Então, gente, não significa que porque você está estudando e trabalhando, que você tem que abandonar os estudos, que você não vai conseguir fazer esse PET, ainda mais porque eu tô te ajudando, né? Os professores estão ajudando vocês a fazer essas atividades. Não significa que porque você tem que estudar e trabalhar, que você vai desistir dos estudos, não. Use como exemplo a história da Maria da Conceição. Mesmo vindo de uma família muito grande, provavelmente passava por muitas dificuldades financeiras, e levando ela a ter que trabalhar junto com a mãe e com a tia, né, na lavagem de roupas. Mesmo assim, ela conseguiu o diploma universitário. Tenho certeza que não foi fácil, mas ela venceu e ela teve sucesso na vida dela, do mesmo jeito que você vai ter se você tiver a força de vontade de continuar fazendo as atividades do PET, entregando para os seus professores, seguindo aqui as correções no canal da Dona Rita. Eu tenho certeza que você também vai ter uma história de sucesso. Atividade 2. Pensando em como os diálogos entre os tempos históricos podem ocorrer, apresentamos 2 poesias que conversam entre si, marcando olhares distintos de uma mesma situação em função da diferença do pertencimento étnico dos autores. Perceba a ironia nos textos em diálogo. O primeiro poema aqui é do Manuel Bandeira. Então ele fala o seguinte: Irene no céu. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro bonachão. Bonachão significa brincalhão. Entre, Irene. Você não precisa pedir licença. Você pode perceber que ao longo desse poema são apresentadas palavras que têm um sentido positivo. Essas que estão marcadas de verde. E isso quer representar que existe uma conciliação, uma proximidade, uma amizade, né, um afeto entre os 2 personagens do poema, que é a Irene e o São Pedro. Então, a Irene é uma mulher negra, né, conforme falou aqui no texto, conforme foi falado aqui no primeiro verso, e o São Pedro foi representado aqui como um homem branco, porque é a maneira com que ela se refere a ele, ó, licença, meu branco. Então, o que isso aqui está representando? Uma conciliação, uma união, uma proximidade entre a mulher negra e o homem branco, como se eles não tivessem conflitos. Texto 2. O que não dizia o poeminha do Manuel. Então, aqui você já percebe que existe uma intertextualidade entre esse poema aqui e o anterior. Esse aqui é como se fosse uma resposta ao poema anterior. Então, essa pessoa está analisando de forma crítica os versos do poema do Manuel Bandeira e dizendo o que está por trás dele ou o que não foi dito lá naqueles versos. Então, esse poema aqui vai falar o seguinte: Irene preta. Boa, Irene, um amor. Mas nem sempre Irene está de bom humor.
Se existisse mesmo céu, imagino Irene entrando à porta. Pela entrada de serviço de São Pedro, dedo em riste. Dedo em riste que significa que estava com o dedo apontado para a personagem, como se estivesse chamando a atenção dela. Tipo quando sua mãe dando com você e fica apontando o dedo assim na sua cara, balançando o dedo na frente da sua cara. Isso é o dedo em riste. Aí a personagem vai e fala assim, a Irene fala: pro inferno, seu racista. Ela corta. Então ela já deu uma cortada nele. Falou assim, o São Pedro fala pra ela, você tem que entrar pela entrada de serviço, porque ela é uma mulher negra, porque ela é uma mulher de origem humilde. Aí ele fala, ela vai já dar uma cortada nele. Pro inferno, seu racista. Irene não dá bandeira. Ela não é de brincadeira. Significa que, nesse momento, a Irene, ela reage ao racismo, a discriminação do homem branco, né? Porque isso aqui, como é uma intertextualidade com o poema anterior, a gente continua imaginando que são os mesmos personagens. Então, o São Pedro é representado como um homem branco. Então, isso aqui é como se fosse uma resposta ao poema anterior, falando que a Irene, ela não é tão boazinha assim, não. Ela é aquela amorzinho passiva, que aceita tudo sem reclamar, que é obediente ao homem branco, que ela é submissa ao homem branco, aos poderosos, a quem quer subestimá-la, a quem quer subjugá-la. A Irene não é boba e ela enfrenta o racismo. Letra A. Quais diferenças você consegue perceber entre os dois poemas quanto à linguagem utilizada? Essa aqui é uma resposta pessoal, é de acordo com a sua interpretação, porque a pergunta foi feita com relação ao que você consegue perceber de diferenças entre a linguagem dos dois textos. Então eu coloquei assim, o que eu consegui perceber de diferente entre esses dois textos no que se refere à linguagem. O que eu percebi da linguagem é que no primeiro texto a linguagem é mais amena, as palavras escolhidas são mais suaves. Então você tem lá, boa, bom humor, céu, licença, bonachão, que significa brincalhão. Isso aí foi feito para quê? Para representar uma conciliação, amizade entre a mulher negra, Irene, e o homem branco, São Pedro. Já no texto 2, a linguagem é mais dura, as expressões escolhidas são mais fortes e negativas. Então você tem lá, se existisse mesmo céu, tá questionando a existência de um céu, entrada de serviço, dedo em riste, inferno, racista, corta, não é de brincadeira. Isso tudo foi colocado lá no texto para quê? Para passar uma ideia de conflito entre o homem branco e a mulher negra. Então essas aqui são as diferenças que eu identifiquei interpretando os dois poemas. Letra B. Márcio Barbosa utiliza-se da poesia para dar um recado de toda a população negra a São Pedro. Qual é esse recado? Muito simples, a mensagem de que o racismo, mesmo velado ou disfarçado, não será mais tolerado. Porque lá no final do segundo texto você percebe que a Irene está reagindo ao racismo do personagem branco que foi o São Pedro. Então a mensagem que ela está querendo passar é que o racismo não vai ser mais tolerado. Que as vítimas de racismo vão reagir a isso. Letra C. Você sabe quem foi Manuel Bandeira? Cite pelo menos 3 livros que ele escreveu. Pode colocar só que Manuel Bandeira foi um importante poeta brasileiro. E aí eu coloquei aqui para vocês 3 livros que ele escreveu. Então você tem A Cinza das Horas, Carnaval e Os Sapos. Letra D. Márcio Barbosa publicou seu texto como parte de uma coletânea de poemas do grupo Quilombo Hoje, que atuava em São Paulo, nos anos de 1990 e 2000, primeira década. Busque saber mais detalhes sobre a atuação desse coletivo e responda em que medida a poesia e a literatura tornam-se instrumento através do qual compreendemos melhor a nós mesmos e ao outro. Como que você explicaria o fato de que a poesia e a literatura ajudam a gente a entender como nós mesmos somos e a compreender o outro? Então eu coloquei da seguinte maneira. Essa é a minha resposta, a minha explicação. E como eu sou professora, eu não consigo escrever pouca coisa, gente. Então a minha resposta é grande. Você pode
compreender o que eu vou escrever aqui, o que eu vou te falar, e aí você vê se você concorda ou se você discorda, e aí você formula a sua resposta. Ou seja, você vai pegar as ideias do meu texto, as ideias da minha resposta, e vai formular a sua do tamanho que você quiser, tá bom? Através da poesia e da literatura, podemos conhecer mais a nós e aos outros, porque esse é um campo da expressão pessoal do ser. Seus sentimentos, sensações, lembranças, ideologias, valores, crenças, gostos, vivências, experiências, cultura, etc. Quando alguém lê ou produz um texto literário, a construção ou compreensão dos sentidos é influenciada pela individualidade de cada um. Durante a leitura, refletimos sobre o que nos aproxima ou distancia do ser humano que está por trás daquele texto. Então é como se eu dissesse assim, ó, quando a gente produz ou quando a gente lê um texto literário, né, pode ser uma poesia ou pode ser um texto em prosa, a gente lê aquilo ali com a nossa mentalidade influenciada pela nossa história, pelo que a gente já passou, pelo que a gente acredita, os nossos valores, a nossa cultura, ou seja, todo o nosso ser, toda a nossa identidade, a nossa individualidade é o que ajuda, é o que influencia, interfere na maneira com que nós recebemos, com que nós interpretamos ou produzimos aquele texto. Então, o meu eu, o meu jeitinho de ser, interfere e influencia na minha produção e na minha forma de interpretar a literatura, tá certo? Letra E. Você concorda que a poesia só existe a partir do momento que utiliza como matéria-prima as vivências e convivências fundamentais de cada um de nós? Por quê? Como essa pergunta aqui começa com você, novamente é uma resposta pessoal. Lembrando que você tem que explicar, porque tem aqui ó, o porquê. Eu vou colocar aqui a minha resposta e ela é grande porque a minha explicação é grande. E aí você vai anotar a sua resposta. Você pode pegar ideias aqui a partir da minha. Você pode, por exemplo, concordar ou discordar de mim. Pega as minhas ideias aqui e formula a sua resposta, porque essa questão aqui é pessoal. Eu vou colocar isso aqui só para você ter uma ideia do que é para você escrever. Então eu coloquei assim, ó. Tá te perguntando aqui se a poesia, a matéria-prima da poesia, o tema da poesia, se tem que ser as vivências reais da pessoa. Foi dessa maneira que eu entendi essa pergunta. Então eu coloquei o seguinte: eu não acho que a poesia só existe a partir da representação das experiências, vivências e convivências de cada um de nós. Agora eu vou explicar por quê. Nem sempre o que é retratado na obra está diretamente relacionado com a vida real do poeta. A poesia tem a capacidade de recriar mundos, ações e vivências que não existem na vida real. Essa é a beleza da poesia. Com ela pode-se escrever sobre tudo. Tudo é possível, tudo pode virar poesia, dependendo da competência, da maestria, da habilidade do poeta em trabalhar a linguagem, a palavra. O que eu quero dizer com isso? É que nem sempre o que é retratado na poesia é o que realmente o autor do texto viveu ou está sentindo. Por exemplo, um autor pode escrever um poema falando sobre tristeza, mas não necessariamente ele está triste de verdade naquele momento. Ou ele pode escrever um poema falando sobre amor, e não necessariamente ele está realmente apaixonado por alguém naquele momento. O poema, ele é o trabalho com a palavra. Se o poeta ele tem uma grande habilidade em trabalhar a palavra, em usar os vocabulários, construir os sentidos, usar as figuras de linguagem, a métrica, as rimas, etc, etc, ele pode falar sobre o tema que ele quiser. Ele pode falar sobre coisas que são reais, sobre coisas que não são reais, sobre coisas que ele vivenciou e sobre coisas que ele está imaginando, que ele está inventando, coisas que ele não vivenciou na realidade. Porque a poesia tem essa beleza. Dentro da poesia, tudo é possível. Você pode escrever um poema sobre tudo. Tudo pode virar poesia. Até um simples vaso de barro pode virar uma poesia. Coisas sublimes, coisas mágicas, coisas relevantes, importantes podem virar poesia, e coisas muito simples, muito singelas também podem virar poesia. Coisas reais, vivenciadas, coisas
não reais, coisas imaginadas, coisas que não foram vivenciadas na realidade, também podem virar poesia na mão de quem sabe usar a palavra. Por isso que eu falo que eu não concordo que a poesia só existe dentro das experiências reais de quem está escrevendo. Pessoal, e antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve aqui para alguns inscritos do canal. Então, um salve aí para você, Tidica TV, Lucas Daniel, um salve, Nicole Del Busso, Silvana Lopes, abraço, Rodrigo da XJ6, Camila Vitória, Davi, Arlindo Chaves, que está sempre comentando aqui nos vídeos, Maria Gomes, um abraço, Joaquim FF, Letícia Bruna, LNFF, Marisângela Moreira, Pedrão Doidão, um salve, Letícia Fernandes Rezende, mas na verdade quem usa esse perfil é um aluno, ele não falou o nome, mas um salve assim mesmo. Rian 222, que pediu para eu dar uma divulgada aí no canal dele. Então, tá aí, Rian. Abraço. Detodes, mas na verdade o nome dele, ele me falou aqui embaixo, é João Victor Braga. Um abraço para você, para sua professora e para todo mundo aí do 7º ano A da escola Odilon Berrens. Não sei se é assim que pronuncia, não. Um abraço aí para vocês. Obrigado por estarem sempre assistindo os vídeos aqui do canal. Antônio Donizete, Alessandra Pereira Menezes, Joaquim Minecraft, Elton Júnior, Juba S2, Miguel Egito, um salve. A bateria tá acabando. Nearzin TV, um salve. Muito bem, gente. Então essa foi a correção da semana 1 do PET 3. Espero que vocês tenham gostado. Façam o PET, enviem para os seus professores. E eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!